Espero que todos estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Lázaro e daremos início agora à nossa terceira aula da disciplina de Higiene e Segurança no Trabalho. Nessa aula nós iremos abordar os seguintes tópicos: mapas de risco, equipamentos de proteção individual e as cores que são utilizadas para a segurança dos colaboradores de maneira geral. Vamos nos lembrar, portanto, que os livros utilizados, eles estarão disponibilizados na plataforma Biblioteca Virtual e também disponibilizados aqui, no local em que você está vendo essa aula. O primeiro livro que está sendo utilizado em toda a disciplina é o livro Introdução à Higiene e à Segurança do Trabalho. O segundo é o Dicionário Compacto de Saúde e Segurança no Trabalho e Meio Ambiente. Os livros que estarão aqui disponibilizados são os livros Segurança do Trabalho e Segurança do Trabalho 1. Agora, daremos início ao tema mapas de risco. Nas aulas anteriores, pessoal, nós aprendemos diversos aspectos importantes, nós aprendemos também diversos conceitos importantes relacionados à saúde e segurança no trabalho, e nós também aprendemos os diferentes agentes que influenciam na segurança dos colaboradores. Então vamos voltar para o nosso slide. Vamos nos lembrar da última aula? Na última aula nós vimos os conceitos sobre riscos ambientais. A exposição aos riscos ambientais irão causar os riscos ocupacionais. Nós aprendemos na aula passada que os riscos ambientais são classificados em riscos ou agentes físicos, riscos ou agentes químicos, riscos ou agentes biológicos, riscos ou agentes ergonômicos e riscos ou agentes mecânicos. Durante a aula passada eu repeti incansavelmente que não basta somente o colaborador desempenhar a sua atividade. Ele precisa desempenhar essa sua atividade sempre se balizando pelos princípios de prevenção. E esses princípios de prevenção, eles vão fazer com que, mesmo estando em um local em que existam riscos controlados, ele irá iniciar e finalizar a sua jornada de trabalho sem nenhum tipo de risco. Entretanto, para que esses colaboradores eles possam entender quais riscos eles estão sendo submetidos, é importante que seja desenvolvida, seja implantada uma ferramenta que mostra quais são os riscos em que ele tem contato. Essa ferramenta é uma ferramenta chamada mapas de risco. Agora, nós iremos entender como e o que é um mapa de risco e como essa ferramenta ela é elaborada. Portanto, vamos voltar ao nosso slide. Antes da gente iniciar, de fato, a conceituação do mapa de risco, é importante que nós entendamos que o mapa de risco ele vai ser um documento gerado a partir de várias observações. Nós dissemos também na última aula que uma das formas de manter o ambiente com os riscos controlados é através de verificações. Para que possamos entender o que é mapa de risco, nós precisamos entender que, antes do mapa de risco ser elaborado, nós precisamos implantar as rotinas de vistorias, tá? Rotinas de inspeções. E essas inspeções de segurança nada mais são do que vistorias e observações que se fazem nas áreas de trabalho para descobrir situações de risco à saúde e à integridade física do trabalhador. A inspeção de segurança tem como finalidade ser fonte de informações que auxiliam na determinação de medidas que previnam a ocorrência de acidentes no trabalho. Nós vimos um dos documentos que devem ser gerados a partir de um acidente, que é o CAT, né? E nessa aula, nós falamos muito sobre entender o ambiente, observar o ambiente e sempre estarmos procurando quais são
quais são os riscos que esses colaboradores eles estão submetidos. E esses riscos eles só serão observados a partir da inspeção de segurança. Essa inspeção, pessoal, nada mais é que a verificação há em diferentes situações e com diferentes características de verificação se o ambiente em que o colaborador está trabalhando ele está isento de riscos. Não havendo essa isenção, ou seja, mesmo que ainda haja esses riscos, essa inspeção ela serve para quê? Para que a companhia, né, para que o proprietário, ele determine medidas para reduzir esses riscos, tá? Aquele exemplo que eu dei da pessoa passar por um local em que ocorre um gotejamento, é um exemplo em que, após uma inspeção, esse local em que ocorre o gotejamento, ele vai ser provavelmente resolvido. Por quê? Em um determinado momento, um técnico em segurança do trabalho passou por um local durante a sua rotina, né, durante a sua inspeção de rotina, observou que naquele local havia uma torneira aberta e essa torneira estava fazendo com que houvesse a presença de poças. A partir dessa inspeção, o técnico em segurança do trabalho desenvolveu várias medidas prevencionistas para que, no primeiro momento, este problema seja sanado e não ocorra nenhum tipo de incidente ou acidente. Agora nós vamos entender quais são as modalidades de inspeção, tá? A primeira modalidade que nós vamos ver são as inspeções gerais. Elas são feitas em todos os setores da empresa e abrangem todos os aspectos de segurança, higiene e medicina do trabalho. Tá? E essa inspeção, pessoal, ela não precisa necessariamente ser uma atividade protocolar. Por exemplo, hoje eu vou fazer uma inspeção geral. Além dessa inspeção que deve ser obrigatoriedade, deve existir por obrigatoriedade, essa inspeção ela pode ocorrer quando o colaborador ou quando o técnico em segurança, quando o técnico em agropecuária passa pelos ambientes, tá? É importante que vocês sempre, durante o desempenho de suas atividades, estejam atentos às possibilidades de acidentes. A próxima inspeção que nós vamos entender, a próxima modalidade de inspeção que existe, são as inspeções parciais. Elas limitam-se a determinadas áreas, setores ou atividades, onde já se sabe que existem problemas. Por exemplo, mais uma vez voltando para o nosso exemplo do ambiente em que ocorre a presença de uma pequena poça. Eu, Lázaro, técnico em segurança do trabalho de uma determinada empresa, eu observei que um colaborador, ele me relatou um incidente. Ele falou que no local X ele escorregou. Então, eu vou a esse local e vou realizar uma inspeção parcial, tá? Somente naquele local eu vou coletar dados para verificar se de fato existe algum problema que pode ser resolvido, tá? Através de uma inspeção parcial. A próxima inspeção são as inspeções de rotina. Essas são feitas pela CIPA e pelos setores de segurança e manutenção, a partir de prioridades estabelecidas, visando a melhor organização do trabalho. Também são assim classificadas as inspeções feitas pelos próprios trabalhadores em suas máquinas e ferramentas. Na aula anterior, nós vimos também que um ambiente desorganizado, ele é um ambiente que resulta em situações que levam à insegurança. Durante o desempenho da atividade, os colaboradores eles precisam realizar inspeções em seus equipamentos para aqueles que realizam as suas atividades em uma máquina. E essas inspeções de rotina, elas visam, num primeiro momento, a manutenção do equipamento, entretanto, em paralelo, verificar as condições de segurança. Por exemplo, será que os sistemas de segurança daquele equipamento, que são norteados pela NR12, estão todos funcionando? Será que esse equipamento ele tem alguma geração ou produção de algum resíduo de óleo? Agora vamos mudar um pouco.
O técnico em segurança, ele pré-estabelece em determinados momentos da sua semana, setores em que ele vai fazer a inspeção, tá? Ele vai observar se as saídas de emergência elas estão obstruídas, eles vão observar se as mangueiras utilizadas para os sistemas de proteção e sistemas contra incêndio estão funcionando. O pessoal os técnicos em segurança, eles vão verificar se os equipamentos de contenção, por exemplo, corrimão, estão funcionando. Eles vão verificar se as escadas, elas têm as características antiderrapantes. Eles vão verificar se os colaboradores estão utilizando os equipamentos de proteção individual, tá? Essa inspeção de rotina, além dos profissionais do SESMIT, também é realizado pelos profissionais que estão vinculados à CIPA, tá? E ela serve, mais uma vez, para quê? Para, no primeiro momento, avaliar se as pessoas estão realizando as atividades de maneira segura. Além disso, verificar se, em um intervalo de uma rotina de inspeção e de outra, apareceu, por exemplo, algum buraco no chão, se algum corrimão ele se soltou, se alguma tubulação ela está apresentando vazamento, tá? Essas rotinas, mais uma vez, elas são feitas com o intuito de encontrar problemas. A próxima inspeção, pessoal, são as inspeções periódicas. Essas inspeções elas são feitas normalmente pelos setores de manutenção e engenharia e se destinam a levantar os riscos existentes em ferramentas, equipamentos, máquinas e instalações elétricas. Tá? A depender do tamanho da empresa, existem diversos setores. Tá? Aqui, nós vamos utilizar o exemplo, por exemplo, de um abatedouro. No interior de uma grande indústria como uma PIF-PAF, uma Sadia, existem vários setores responsáveis, cada um por um tipo de manutenção. Nós temos o setor que é destinado somente para manutenção mecânica, existe um setor que é destinado somente para manutenção elétrica, e existe um setor que ele é responsável pela área predial. Por exemplo, se um prédio ele está com suas características conformes, se o piso está correto, se os ralos eles estão protegidos. A equipe da manutenção, a equipe responsável pela manutenção de equipamentos, ela é a equipe que vai fazer as correções que são necessárias, além das manutenções preventivas. E quando ocorrem essas manutenções preventivas, os equipamentos de segurança que são preconizados pela NR12 são todos avaliados. Assim como a equipe responsável pelas instalações elétricas, tá? Eles vão verificar se os painéis elétricos eles estão fechados da maneira correta, eles vão verificar a integridade das portas desses painéis, eles vão verificar o funcionamento dos sistemas de segurança, tá? E cada uma dessas equipes vão ter as inspeções periódicas, tá? E cada uma delas vai verificar o item ou os itens que estão sob sua responsabilidade. A próxima inspeção, pessoal, são as inspeções eventuais. Elas não têm data ou períodos determinados. Podem ser feitas por vários técnicos e visam solucionar problemas considerados urgentes. Por exemplo, a partir do momento em que ocorre um acidente, ocorre uma inspeção eventual. Essa inspeção ela tem intuito de corrigir o problema de maneira urgente. Por exemplo, a pessoa ela foi descer uma escada e escorregou porque um dos degraus dessa escada não apresentava o sistema de antiderrapagem da maneira correta. Então, a equipe de segurança vai se deslocar até esse local e verificar se, de fato, existe algum tipo de manutenção que pode ocorrer naquele momento. Havendo essa manutenção, eles vão chamar a equipe responsável por isso. A próxima modalidade de inspeção são as inspeções oficiais. São aquelas realizadas por agentes de órgãos oficiais e das empresas de seguro.
De tempos em tempos, pessoal, as empresas que têm um maior volume de colaboradores, ou seja, têm uma maior quantidade de pessoas que trabalham lá, elas recebem visitas de diversos órgãos regulamentadores, tá? Dentre eles, o Ministério do Trabalho. Esses órgãos, eles fazem essas visitas para verificar se todas as normas que estão preconizadas para aquele setor, para aquele tipo de atividade, estão sendo realizadas. A época em que trabalhei em frigorífico, eu verifiquei, né, participei de algumas situações em que ocorriam as inspeções oficiais. Essas inspeções oficiais, elas são realizadas com diversos agentes públicos, tá? No caso, essas inspeções às quais eu participei eram realizadas pelo Ministério do Trabalho. E a partir da utilização, né, a partir da verificação por diversos agentes, servidores públicos do Ministério do Trabalho, eram apontados as melhorias que deveriam ser realizadas. E essas inspeções, elas têm cunho educativo, além, de fato, de fiscalizar se as empresas elas estão realizando a implantação das normas regulamentadoras. Como trabalhava em um abatedouro, a norma regulamentadora que incidia naquele local era a NR36, tá? Vamos para o nosso próximo. A próxima modalidade de inspeção, pessoal, são inspeções especiais. Essas são realizadas por técnicos especializados com aparelhos de teste e medição. Por exemplo, as medições de ruído ambiental e de temperatura. Essas medições, pessoal, elas servem para verificar se houve mudança, né, se houve alteração a partir da instalação de algum equipamento, ou se houve alterações relacionadas ao dia a dia do trabalhador, se houve algum tipo de mudança no processo, tá? E essas inspeções, elas têm, dentre as várias características, tá, a atualização dos documentos normativos, tá? Dos documentos aos quais aquela empresa ela gere, tá? Ela cria. Por exemplo, em um determinado setor foi instalado um equipamento de corte de chapas metálicas. Esse equipamento ele gera um nível de ruído acentuado. Essa empresa, ela para a adequação desse risco físico, ela precisa de um laudo. E esse laudo ele é dado por esses especialistas, tá? Então, uma pessoa credenciada, ela vai se deslocar até a empresa e, a partir da verificação, utilizando esses equipamentos e, por consequência, a testagem, né, da situação em que a empresa procura, ele vai emitir um laudo. E, a partir disso, a empresa pode utilizar esse laudo como maneira de afirmar que ele está tomando as precauções corretas ou utilizar esse laudo para adquirir equipamentos de proteção que de fato sejam efetivos para a proteção dos colaboradores. Como nós dissemos anteriormente, a atividade visando segurança, ela é uma atividade que ela precisa estar interiorizada, né? A cultura da segurança ela tem que estar presente em todos os setores, tá? Desde a parte de operação até a parte gerencial. E para que essa cultura ela seja de fato permaneça e ela de fato seja eficaz, existe a necessidade de conversas e treinamentos quase que diariamente sobre segurança. Para as inspeções não é diferente. As inspeções elas devem ocorrer com uma periodicidade muito alta, tá? Ou seja, ela deve ocorrer várias e várias vezes durante os meses, tá? Em diferentes setores. Para quê? Para que, a partir da visualização dos riscos, seja possível a introdução de métodos para reduzir os danos que esses riscos eles vão causar nos colaboradores. E quando a gente fala de redução de danos, pessoal, nós estamos nos relacionando a somente aqueles riscos que não podem ser eliminados. Por exemplo, eu disse nas outras aulas que ambientes industriais eles têm um nível de ruído muito elevado.
fazendo com que a utilização dos equipamentos de proteção individual do aparelho auditivo seja de fundamental importância. Neste caso, como não é possível a eliminação do risco, a utilização do equipamento de proteção individual ela é implantada. E falando mais uma vez da periodicidade, sempre que ocorrer mudanças no layout, tá? Na forma da construção, tá? Assim como houver mudanças nos processos, deve, após essas mudanças, ser realizadas inspeções visando verificar a geração ou a eliminação de riscos naquele local. Agora que nós já sabemos quais são as inspeções, né, quais são as modalidades de inspeções, nós precisamos entender como é que as inspeções, elas de fato, elas acontecem, tá? Para que as inspeções de segurança elas ocorram, deve-se seguir as seguintes etapas. A primeira etapa é a observação, é aquilo que nós comentamos. Ir para o local em que ocorre o trabalho de maneira a buscar quaisquer anomalias. Verificar falhas estruturais, verificar atos inseguros. Por exemplo, eu sei que naquele local o colaborador ele precisa estar utilizando o capacete, ele não está utilizando, então deve-se observar. E sempre que vocês visualizarem algum tipo de ato inseguro, pessoal, paralisem a atividade e peçam para aquele colaborador para que ele realize a atividade de acordo com os procedimentos e utilizando, se necessário, os equipamentos de proteção que nós veremos a seguir. Outra coisa, é importante que as pessoas que forem realizar as inspeções de segurança, elas sejam informadas, né? Elas se informem quanto a forma do trabalho, como e quais são as ferramentas utilizadas, como basicamente essa atividade ela deve ser feita, se existe ou não um procedimento, se esse procedimento ele está sendo seguido. Após ser realizada a inspeção, é importante que seja feito o registro, tá? Esse registro ele vai ser utilizado para, primeiro, balizar as decisões, ou seja, para mostrar a direção da decisão, se eu preciso implantar uma ferramenta para prevenção, ou se eu preciso trocar o equipamento, ou se eu preciso adicionar um equipamento de proteção individual, além de manter um registro de como a situação ela se apresenta nesse momento. E após algumas inspeções, pode-se verificar, a partir desse registro, se as anomalias elas foram tratadas, tá? Se os problemas foram solucionados. Além disso, deve ocorrer os encaminhamentos, se for encontrado algum tipo de não conformidade, algum tipo de falha estrutural urgente, deve ocorrer um encaminhamento para o setor responsável e, após isso, acompanhar, tá? Nós vimos que as inspeções, elas são atividades que elas vão ocorrer ad eternum, né? Sempre, em vários momentos. E quando nós temos os registros, nós conseguimos fazer o acompanhamento e verificamos se as medidas que foram tomadas, elas de fato foram efetivas, ou se é necessário tomar outras medidas para que aqueles riscos eles sejam amenizados e a vida, a saúde dos colaboradores se mantenham durante a sua atividade laboral. Agora que nós já entendemos o que como deve ocorrer as inspeções, nós entendemos que a atividade em determinados ramos industriais, em determinados ramos comerciais, ela vai ser diferente a partir dos riscos aos quais o colaborador está submetido, nós vamos entender o que é um mapa de risco e para que ele serve. Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação. O conceito de mapa de risco é o seguinte: mapa de risco é uma representação gráfica dos pontos de riscos encontrados em cada setor. É uma maneira fácil e rápida de representar os riscos de acidente do trabalho. Tá? Lembrando, pessoal, que esses riscos eles foram encontrados a partir das inspeções anteriores. E o mapa nada mais é que
uma ilustração para mostrar o que eu vou encontrar em cada um desses lugares. Para que, no momento em que um visitante ou um colaborador inicia uma atividade, ele tenha em mente quais são os riscos aos quais ele está submetido e tenha uma noção de quais ações ele deve tomar. O mapa de risco é utilizado para indicar todos os pontos de riscos que a CIPA encontrar e tornar possível sua visualização no ambiente por todos os trabalhadores do local, pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, pela administração da empresa e até mesmo por visitantes. Ou seja, o mapa de risco serve para conscientizar os trabalhadores e informá-los por meio da fácil visualização dos riscos existentes. Quando a gente fala de mapa, pessoal, é só nós nos lembrarmos a sua utilidade, né? O mapa nada mais é que um documento, uma ilustração que vai nos mostrar o que nós vamos encontrar no caminho. Agora que nós já entendemos qual é o conceito de mapa de risco, nós vamos entender quais são as etapas para a sua elaboração. A primeira etapa para elaborar um mapa de risco, pessoal, é conhecer o processo de trabalho no local analisado. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. E como é que eu vou conhecer esse trabalho? A primeira coisa que eu preciso ter em minhas mãos é a informação se existe ou não um procedimento, tá? Se aquele trabalho ele tem uma série de etapas descritas, tá? Depois que eu tiver o procedimento, eu preciso entender quais são os instrumentos e materiais que esse colaborador utiliza. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer a capina. Quais são os equipamentos que essa pessoa vai utilizar? Vai utilizar um chapéu, vai utilizar um equipamento para molar a sua enxada, vai utilizar uma enxada, vai utilizar botas, vai utilizar perneiras, vai utilizar, a depender da situação, uma camisa manga longa e vai utilizar óculos de proteção e também protetores solares. Tá? Além disso, já sabendo quais são os instrumentos, ele precisa entender como é que essa atividade é exercida, tá? Quais são os movimentos que essa pessoa realiza. Essa pessoa ela vai trabalhar sozinha? Ela vai trabalhar com mais alguém? Em qual ambiente ela vai trabalhar? Esse ambiente ele é pantanoso, ou seja, quando eu adentro esse ambiente, eu vou ter uma quantidade muito grande de água. Eu vou trabalhar na praia, eu vou trabalhar no semiárido, tá? Qual ambiente que eu vou trabalhar? Vou trabalhar no interior de uma indústria? Vou trabalhar na rua, tá? Então é importante entender e conhecer os processos para o desenvolvimento e a elaboração do mapa para entender de fato quais são as atividades e quais são os riscos que essas atividades submetem os colaboradores. E o segundo passo é identificar os riscos existentes no local ao ser analisado, tá? No local a ser analisado. A partir do momento que eu entendi que eu estou verificando a atividade, tá? Eu estou conhecendo a atividade de capina de um colaborador. Eu verifiquei quais são os instrumentos que ele utiliza, tá? Eu verifiquei quais são as atividades que ele realiza e também verifiquei o ambiente. Eu posso entender. Esse colaborador ele está submetido a um risco de origem física? Sim, cortes. Ele também está submetido ao sol. Ele também está submetido a riscos de origem física no que diz respeito a altos ruídos. Ele está submetido a riscos de origem física se eles estiverem realizando essa capina em um local de mata fechada. Tá? Após conhecer o processo e identificar os riscos existentes no local, é importante identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia. Eu disse a vocês anteriormente que um dos EPIs que o colaborador que vai exercer essa atividade de capina ele vai utilizar são botas, perneiras, chapéu, camisa manga longa e, a depender, utilização de filtro solar e óculos. Tá? Essas medidas que eu citei aqui são medidas individuais. Tá? Se for
mais de um colaborador, nós precisamos verificar se de fato existe algum tipo de espaço para que os colaboradores, eles durante a atividade, eles não venham a se machucar, tá? Organizando então o trabalho, tá? E também existe a necessidade de verificar e identificar se no local em que esse colaborador ele está desempenhando a sua atividade, existe banheiros, lavatórios, vestiários, armários, bebedouros, refeitórios e área de lazer. Tá? A depender da atividade, pessoal, esses itens eles têm necessidade de existirem. Só que num processo de capina, em uma região de floresta densa, eu não vou conseguir ter, né, de fato, um vestiário, mas eu preciso verificar se existe a possibilidade de implantar alguma ferramenta ou algum tipo de forma de melhorar as condições de conforto desse colaborador. A próxima etapa para a elaboração de um mapa, pessoal, é identificar os indicadores de saúde. Conversar com o colaborador, verificar se ele tem dores em alguma parte do seu corpo, verificar se ele indica, né, algum tipo de risco. Isso pode ocorrer através de uma pergunta. Seu Roberto, me conta aqui, cara, quantas vezes você já viu alguém se machucando fazendo a capina? Seu Lázaro, eu já vi uma pessoa acertando o pé de outra por conversa. Seu Lázaro, eu vi um amigo meu sendo mordido, sendo ofendido por uma cobra. Seu Lázaro, eu vi um amigo meu perder a vista porque ele foi retirar uma raiz e essa raiz bateu no olho dele. Então, através de uma pergunta bem direta, a gente consegue obter várias informações dos principais riscos, tá? Riscos de corte, riscos de queda, perfurações oculares pela não utilização de equipamentos de proteção individual, e aí vai, né? Então nós dissemos aqui, né, através de uma pergunta a gente consegue entender quais são as queixas frequentes dos trabalhadores, quais foram os acidentes que ele já observou, né, durante a sua atividade, né, durante a sua vida laboral, e também nós verificamos se havia alguma doença diagnosticada e quais eram as principais ausências deste colaborador ao trabalho, tá? E essas ausências, elas são claramente verificadas a partir do momento em que eu tenho uma conversa com esse colaborador, tá? Esse colaborador ele está com dores nos ombros e durante algum momento ele vem entregar esse atestado, tá? E esse atestado ele vai trazer para mim a informação que, a primeira informação que eu tenho é que ele está passando por algum tipo de situação de desconforto, e essa situação de desconforto pode ter sido uma lesão por algo que ele fez fora do trabalho, ou pode ser uma lesão que está sendo ocasionada pela repetição desses atos, tá? Então vamos seguir aqui e vamos verificar de fato qual que é a próxima etapa, né, para elaboração do mapa de risco, tá? A próxima etapa é conhecer os levantamentos ambientais já realizados. Para quê, pessoal? Nós entendemos que o processo, né, de construção da cultura de segurança é um processo que ele é um processo ad eterno, ou seja, ele nunca acaba. Então, quando nós vamos elaborar um mapa, é interessante que a gente entenda se já houve um levantamento dos riscos ambientais anteriores para facilitar, tá? Havendo esse levantamento, ele deve ser utilizado para o desenvolvimento dessa ferramenta, tá? A elaboração deste mapa. Após isso, é importante, no momento da elaboração, elaborar o mapa mostrando quais são
os riscos aos quais esse colaborador ele está submetido, tá? Eu já adquiri todas as informações, agora, a partir dos dados que eu tenho, tá? De quais riscos estão submetidos os colaboradores, de quais atividades ele desempenha, de quais ferramentas ele utiliza, de quais são as principais queixas dele, eu vou, de fato, realizar a elaboração, tá? Eu vou desenhar um mapa de risco, tá? O mapa de risco, basicamente, ele vai trazer algumas informações, tá? A primeira informação é a padronização dos riscos através de cores. Além disso, eu vou ter nesse mapa a quantidade de trabalhadores expostos a esse risco. E, por fim, eu vou especificar qual que é o agente gerador desse risco, tá? Se ele é um risco químico gerado pelo agente químico sílica, se ele é gerado pelo hexano, se ele é gerado pelo ácido clorídrico, ou se ele é um agente ergonômico através da repetição de uma atividade, tá? Depois que eu tenho todas essas informações, eu desenvolvo um mapa de risco e a partir do desenvolvimento do mapa de risco, eu preciso que a equipe da CIPA ela aprove esse mapa de risco, tá? Por quê? A CIPA ela vai, a partir dos colaboradores que a compõem, vai verificar se de fato todos os riscos que estão contidos neste documento, eles estão alinhados com a realidade. Se tiver tudo ok, a equipe do SESMIT, tá? A equipe da segurança do trabalho, vai fixar esse documento, esse mapa de risco no local adequado. Agora que nós já entendemos como é que o mapa de risco ele é elaborado, quais são as inspeções que devem ser feitas, quais são os fatores que devem ser avaliados, nós vamos entender como é que esses riscos eles serão exibidos neste mapa. Para a elaboração do mapa de riscos, convencionou-se atribuir uma cor para cada tipo de risco e representá-lo em círculos. Para evidenciar o grau de risco, utilizam-se 3 tamanhos, ou seja, para cada risco eu vou ter uma cor. E a depender do tamanho desse grau de risco, eu vou ter tamanhos diferentes desses círculos. Por exemplo, quando eu tenho um risco grave, eu vou utilizar um círculo grande. Quando eu tenho um risco médio, eu vou utilizar um círculo médio. E quando eu tenho um risco pequeno, eu vou utilizar um círculo pequeno. Professor, mas e se eu tiver 2 riscos de mesmo tamanho? Por exemplo, 2 riscos químicos e riscos físicos com o mesmo grau de gravidade. O que eu vou fazer? Nessa situação, pessoal, nós vamos utilizar o tamanho do risco relacionado ao seu grau, tá? Seu nível de gravidade, e dividi-lo pela quantidade de riscos que ele apresenta. Eu vou mostrar o próximo exemplo para ficar mais claro, tá? Por exemplo, aqui nós temos os graus de risco que vão estar sendo ilustrados pelo tamanho do círculo, certo? Se eu tenho um risco leve, eu vou ter um círculo pequeno. Se eu tenho um risco médio, eu vou ter um círculo médio. Se eu tenho um risco grande, eu vou ter um círculo grande, tá? E se eu tenho mais de um risco com igual incidência, por exemplo, eu tenho um risco físico, ergonômico e mecânico alto, eu vou utilizar o quê? Um círculo grande dividido entre os riscos que apresentam o mesmo nível de gravidade. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo de um mapa de risco, tá? Um mapa de risco nada mais é que a descrição gráfica de um local, tá? Aqui nós temos várias salas de um laboratório, e esse laboratório ele tem diversos tipos de riscos, certo? E os riscos eles foram convencionados nas seguintes cores. O risco físico ele é na cor verde, o risco químico na cor vermelha, o risco biológico na cor marrom, o risco ergonômico na cor amarela e o risco de acidente na cor azul. As intensidades
dos riscos, elas estão descritas nessa área, no canto superior direito, mostrando que quanto maior é o círculo, maior é a intensidade do risco. Tá? Então vamos lá. Na sala de extração de DNA, nós temos uma intensidade alta, uma intensidade grande dos riscos ergonômico, risco físico, risco biológico e risco de acidentes, tá? Já na sala de extração de DNA, eu também tenho os mesmos riscos com intensidade grande, tá? Riscos físicos, riscos biológico, risco de acidente e risco ergonômico. Já na bancada de gás, pessoal, eu já tenho um risco médio, tá? Um risco de intensidade média. Entretanto, eu tenho um risco de intensidade média para os agentes físicos, agentes de acidente e agentes biológicos, tá? Já no escritório, quais são os riscos aos quais os colaboradores que ali trabalham estão submetidos? Eles estão submetidos aos riscos ergonômicos, tá? Com baixa intensidade, tá? Que eles são círculos pequenos. Tá? Pessoal, então aqui nós entendemos qual que é a importância de entender quais são os agentes causadores dos riscos ocupacionais e também qual que é a sua utilização no dia a dia. E essa utilização ela é feita para o desenvolvimento dos mapas de risco, que nada mais são que ilustrações que mostram quais riscos os colaboradores estão submetidos. Pessoal, nós já aprendemos o que são os riscos ambientais, tá? Nós aprendemos que os riscos ambientais são riscos que estão presentes em diversas atividades que o colaborador exerce. Nós aprendemos que as empresas elas precisam implantar ferramentas ou metodologias a tentar eliminar esses riscos ambientais. E nas situações em que esses riscos ambientais eles não são eliminados, deve haver a introdução de métodos, ferramentas ou equipamentos para reduzir o impacto negativo que esses riscos podem causar aos colaboradores. Nós aprendemos também que os colaboradores eles precisam ter um documento chamado mapa de risco próximo a eles para eles entenderem quais são os riscos aos quais eles estão submetidos. E agora, nesta aula, nós vamos entender quais são os equipamentos de proteção individual, o que é um equipamento de proteção individual e quais são os seus tipos e classificações. A legislação que trata sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual é a NR6. Essa norma ela trata dos equipamentos de proteção individual e estabelece as condições sob as quais os equipamentos devem ser fornecidos pela empresa e apresenta as responsabilidades do empregador, do empregado, do fabricante, do importador e as atribuições do Ministério do Trabalho e Emprego. Lembrando, pessoal, a vocês que quando nós falamos sobre segurança, quando nós falamos sobre a segurança no trabalho, nós precisamos nos lembrar que a segurança no trabalho, pessoal, é uma via de mão dupla. Por mais que haja uma série de legislações que obrigam as empresas a liberarem equipamentos de proteção individual, é responsabilidade do colaborador a utilização correta desses equipamentos. Tá? Uma vez que, se o colaborador não utilizar os equipamentos de proteção individual da maneira correta, eles estão sujeitos às medidas administrativas. Por quê? Para que esses colaboradores, eles em momento algum aleguem que a empresa não disponibilizou este equipamento de proteção individual. Os colaboradores, por sua vez, eles podem se opor à execução de atividades
quando eles avaliarem que essa atividade coloca em risco a sua integridade física. Agora nós vamos entender um pouco mais sobre os equipamentos de proteção individual. O conceito de equipamento de proteção individual é o seguinte, deixa eu só pegar aqui um apontador a laser. O equipamento de proteção é todo e qualquer dispositivo individual ou coletivo de fabricação em série ou desenvolvido especialmente para casos destinados a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, projetado conforme os riscos levantados e os tempos de exposição observados, instalado em campo por pessoal especializado segundo as peculiaridades do ambiente e ou do trabalho, tá? E aqui nós temos várias informações que são importantes, tá? Dentre essas informações, nós temos aquilo que eu comentei, tá? Anteriormente. Cada atividade, ela pode estar sendo realizada em um determinado ambiente. E a depender do tipo de ambiente, ela vai ter um determinado risco. Então, para cada tipo de risco e para cada tempo de exposição a um determinado risco, eu vou ter mais de um equipamento de proteção para uma determinada situação. Por exemplo, um dos equipamentos de proteção individual mais utilizados são protetores auriculares e protetores para os olhos, tá? Só que, a depender do nível de claridade, eu vou utilizar um protetor para os olhos, um óculos no caso, que tem ou não um tratamento para luminosidade. Outro equipamento de proteção individual que vocês vão observar e vão verificar que tem diversos tipos são os protetores auriculares, tá? Que são os protetores para a audição. Eles têm tamanhos e formatos distintos e a depender do tipo de ruído ao qual o colaborador está exposto, eu vou ter um equipamento de proteção individual do tipo protetor auricular diferente, tá? E é importante que sempre que a empresa, quando for realizar a compra desses equipamentos de proteção, ela avalie as especificações técnicas e verifique se essas especificações técnicas deste equipamento que está sendo adquirido, ela irá, de fato, reduzir os riscos aos quais o colaborador que realiza essa atividade está sendo exposto. Então, vamos continuar aqui. E aqui nós conseguimos observar, pessoal, que nós temos equipamentos de proteção individual, que eles são utilizados individualmente, e os equipamentos de proteção coletiva. O conceito de equipamentos de proteção coletiva é o seguinte: são equipamentos instalados no local de trabalho que servem para proteger mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Exemplo: biombos, exaustores, ventiladores, paredes acústicas, paredes térmicas, iluminação de emergência, alarmes e extintores de incêndio. Por que é importante a gente entender isso? Quando nós temos um equipamento que gera um volume muito alto de ruído, eu posso muito bem adicionar um tipo de proteção a este equipamento para que os níveis de ruídos gerados sejam eliminados. Entretanto, se eu não consigo essa eliminação, eu vou optar pela utilização, além do equipamento de redução de ruído, que é um equipamento de proteção coletiva, uma vez que ele protege mais de uma pessoa, eu vou ter que utilizar também um equipamento de proteção individual, que é o protetor auricular. Em algumas situações, com a utilização somente dos equipamentos de proteção coletiva, eu consigo eliminar esse risco ou reduzir a níveis quase que insignificantes esses riscos. Quando eu não consigo, eu preciso de fato utilizar o equipamento de proteção individual. E aqui os exemplos que nós temos são os seguintes: esses exaustores eles servem para retirar a presença de gases em determinados ambientes. As paredes acústicas elas servem para reduzir
o nível de ruídos gerados. As paredes térmicas servem para bloquear a transferência de calor de um ambiente para o outro e assim sucessivamente. Já os meus equipamentos de proteção individual, eles são recursos amplamente utilizados para ampliar a segurança do trabalhador, assumindo um papel de grande responsabilidade, tanto por parte da empresa, no tocante à seleção, escolha e treinamento dos usuários, como também do próprio empregado, em dele fazer o uso para o bem da sua própria integridade física, diante da existência dos mais variados riscos aos quais se expõe no ambiente de trabalho. É o que eu comentei, né? De nada adianta o dono da empresa fazer a aquisição de um equipamento de proteção individual que ele não traz as características de proteção adequada, tá? Outra, de nada adianta a empresa disponibilizar um equipamento se ela não der aos colaboradores o treinamento correto. A simples utilização de um equipamento da maneira incorreta pode, além de reduzir a proteção desse colaborador, ele pode até causar o inverso, tá? Fazer com que, ao invés de proteger esse colaborador, coloque-o em risco, certo? E é por isso que é importante a escolha correta do equipamento, é importante o treinamento dos colaboradores com relação à utilização correta, e além do treinamento correto, é importante a conscientização dos colaboradores. Uma vez que alguns colaboradores não utilizam os equipamentos individuais pela questão, às vezes, questão estética e também, às vezes, a questão do desconforto. E a gente precisa se lembrar que os equipamentos de proteção individual, eles são dimensionados e desenvolvidos para ter um determinado nível de conforto. Entretanto, esses equipamentos, eles não vão ser todos confortáveis para todas as pessoas. E os colaboradores, ou seja, os empregados, eles precisam entender que a utilização destes equipamentos serve única e exclusivamente para proteger a sua integridade física. No momento em que esses colaboradores não utilizam o equipamento da maneira correta, a empresa precisa atuar aplicando as medidas administrativas cabíveis para que o colaborador tenha a sua integridade física preservada e para futuramente evitar quaisquer tipo de problemas judiciais no momento em que um colaborador possa acionar essa empresa na justiça. Agora, nós vamos falar sobre as classificações dos equipamentos de proteção individual. A primeira classificação que nós vamos trazer são os equipamentos de proteção que são utilizados na cabeça, tá? Esses equipamentos, eles servem para reduzir os riscos, tá, de traumas relacionados a impactos, traumas por penetração, traumas por choque elétrico, queimadura, arrancamento de cabelo ou arrancamento do couro cabeludo. Tá? E quando a gente vai falar dessa série de riscos, nós precisamos entender que esses riscos eles estão presentes, por exemplo, em um equipamento de tração de uma correia. Tá? Que, na questão do impacto, nós podemos trazer o exemplo do trabalhador da construção civil. A depender do tamanho da obra, é possível que em outros andares ocorra a utilização de equipamentos como martelos, que pode, por algum motivo, se soltar da mão do colaborador e cair na cabeça de outra pessoa. É por isso que é importante a utilização, a depender da atividade, de capacetes de segurança, bonés, gorros e redes. Todos esses equipamentos eles têm como utilidade a proteção da cabeça. Sempre lembrando, pessoal, que a depender do tipo de atividade, nós vamos ter diferentes tipos de capacete, diferentes tipos de gorro, diferentes tipos de redes. Tá? Outro equipamento de proteção que eu vou trazer aqui são os equipamentos de proteção individual que são utilizados na parte visual e na parte facial. Tá?
Esses equipamentos eles reduzem os riscos de impacto de partículas líquidas ou sólidas com os olhos e boca, irritação por gases, vapores, poeiras, fumaças, névoas, neblinas, radiação luminosa, com provável possibilidade de queimadura. Tá? Os protetores visuais nós temos diversos óculos, tá? Com diversos tipos de design e diversos desenhos. Tá? Esses equipamentos de proteção individual, chamados óculos, são bastante vistos na construção civil, tá? Esse estilo aqui, ó. Já esses aqui, ó, são mais visíveis, tá? No interior de laboratórios. E esses aqui, ó, em serralheria, tá? Por quê? A gente pode observar algumas diferenças, tá? Esse equipamento de proteção individual, esse óculos aqui, tá? Transparente, ele pode ser utilizado, ele é de fato utilizado em ambientes laboratoriais, porque ele tem cor clara, ele tem uma região de atuação de proteção maior, tá? E como em alguns laboratórios você tem a utilização de alguns reagentes que podem gerar bolhas, você tem uma proteção maior, tá? Já esse da direita aqui, ó, ele é mais simples, tá? Ele tem uma área de proteção menor. Aqui nós temos os protetores faciais, tá? Eles visam dar proteção à face e ao pescoço contra impactos de partículas volantes e respingos de líquidos prejudiciais e também dar proteção contra ofuscamento e o calor radiante, onde é necessário, tá? Nós temos aqui, ó, esses protetores faciais que foram utilizados durante o momento pandêmico por diversos profissionais que não conseguiam ter a sua segurança mantida somente com a utilização das máscaras, tá? E aqui nós temos à direita um protetor facial que ele já é acoplado a um capacete. E a gente observa que esse da esquerda ele é um protetor mais simples e o da direita ele já traz o contorno do rosto do colaborador, tá? Além disso, ele tem um sistema que pode fazer com que esse protetor facial ele se mantenha elevado, fazendo com que, se houver a necessidade da sua utilização por algum momento, sem da utilização do colaborador para a realização de uma atividade sem que haja proteção do protetor facial, é possível através desses parafusos que estão nas extremidades, tá? Que estão aqui. Agora uma pergunta para vocês. Vocês são técnicos em agropecuária, estão passando por um local em que o colaborador está moendo um tipo de grão e esse grão ele elimina, tá? Ele gera vários fragmentos de madeira e de sementes. E por consequência dessa atividade, este colaborador ele precisa estar utilizando o protetor facial. Só que vocês passam por esse colaborador e ao invés do protetor estar na posição de proteção, né, que é de frente à sua face, ele está projetado para cima. O que vocês devem fazer? O que vocês devem fazer é parar a atividade do colaborador e pedir para que ele realize a atividade utilizando o equipamento de proteção da maneira correta, tá? E se esse colaborador ele não acatar o seu pedido, é importante que você leve essa informação para o superior dele, para que o superior tome as medidas cabíveis, tá? E a gente entende como medidas cabíveis, pessoal, não é processos mais enérgicos, mas uma simples conversa, a conscientização, tá? Agora, pessoal, nós vamos ver quais são os equipamentos de proteção individual classificados como equipamentos de proteção para proteção respiratória. Esses equipamentos eles previnem, né, reduzem os riscos dos trabalhadores que atuam em ambientes com deficiência de oxigênio ou com presença de contaminantes nocivos, tá? Esses protetores eles são máscaras que podem conter filtros químicos que eles irão reagir com os contaminantes nocivos, fazendo com que esses contaminantes eles sejam eliminados, ou máscaras com filtros mecânicos, tá? Que ele vai ter só uma barreira mecânica para evitar que esses contaminantes eles
entrem em contato com o sistema respiratório desse colaborador, tá? Aqui nós temos uma máscara que ela só tem um filtro mecânico, tá? Só tem a barreira mecânica, não tem nenhum tipo de filtro químico. E esse aqui nós já temos uma máscara mais elaborada, tá? E essa máscara ela contém filtros que são utilizados para a adição dos agentes químicos para reduzir a possibilidade de que os agentes químicos em que o trabalhador que esteja utilizando essa máscara esteja em contato adentrem o seu sistema respiratório através dos filtros químicos, tá? E nós também, pessoal, temos as máscaras que elas vão ter esses dois tipos de mecanismo, tá? Filtros combinados, tanto filtros químicos quanto filtros mecânicos. Agora nós vamos falar dos protetores auriculares. Estes protetores, eles são protetores que eles servem para proteger o sistema auditivo dos colaboradores. Aqui nós temos dois exemplos. O protetor intra-auricular, que é aquele que você insere no interior do seu ouvido, e o protetor do tipo concha, tá? Os circunαuriculares, tá? A depender do tipo de atividade, você vai utilizar um protetor ou o outro. Sempre lembrando que, a depender do nível de ruído, o tipo de protetor vai ser diferente, tá? Por exemplo, em ruídos acentuados, esses protetores intra-auriculares, eles não são efetivos, tendo então que avaliar qual que é o modelo adequado. Agora nós vamos falar sobre os equipamentos de proteção individual que são utilizados para a proteção do tronco. Esses equipamentos eles auxiliam reduzindo os riscos de corte e atrito, projeção de partículas, golpes, abrasão, calor radiante, respingo de materiais fundentes, respingos de ácidos, substâncias nocivas e umidade, tá? Esses equipamentos eles são aventais, jaquetas ou conjunto de jaquetas e calças, além de capas. Eles podem ser confeccionados de diferentes materiais, podendo ser em couro, em PVC, em neoprene, amianto, tecido de borracha, plástico, malha de aço, conforme o risco envolvido, tá? Aqui nós temos um avental que ele é produzido em malha de aço. Esses aventais produzidos em malha de aço, eles são utilizados em ambientes em que existe a manipulação de ferramentas pontiagudas e também ferramentas cortantes, tá? Ou ferramentas perfurocortantes. Muito utilizados, pessoal, em ambientes industriais de abate, tá? Na parte traseira, nós temos esse sistema de fixação. Para quê? Para, além da proteção do colaborador, também trazer um certo conforto, para que esse equipamento ele seja o menos desconfortável possível para este colaborador. Outros tipos, tá? Outros exemplos de sistemas de proteção eu trago aqui para vocês são essas batas, tá? Aqui nós temos aventais. Esses aventais são aventais de raspa de couro, muito utilizados, tanto este quanto este, por profissionais que trabalham com solda, serralheria, tá? Por quê? Esse material ele vai evitar que os fragmentos de metal que estão em alta temperatura queimem a roupa do colaborador e causem nele algum tipo de lesão. Por isso que é utilizado estes aventais feitos de couro, tá? E já esse avental aqui, ó, é um avental mais simples. Ele é um avental de plástico que ele é utilizado em algumas atividades, por exemplo. Ele é muito utilizado em laticínios, tá? Para que durante a atividade o colaborador ele não tenha nenhum tipo de lesão. Em algumas das situações em que ocorre a utilização de calor, por exemplo, a higienização de locais com
temperaturas acima de 60, 70 graus, é importante utilizar esse avental para quê? Para que, havendo respingo desse material no tronco do colaborador, este avental o proteja. Agora nós temos os EPIs, que são classificados como EPIs para proteção dos membros superiores. Estes EPIs eles, são utilizados para reduzir os riscos de golpes, cortes, abrasão, contato com substâncias químicas, queimadura, choques elétricos e radiação ionizante. Tá? Exemplo desses protetores são luvas protetoras para a palma da mão, protetores de punho, protetores de manga e mangotes, confeccionados em couro, borracha, neoprene, PVC, amianto, tecidos e malha de aço. Agora, como exemplo, nós trazemos aqui para vocês 3 tipos de luvas convencionais. Tá? Essa luva aqui ó, é uma luva que é utilizada em manutenção elétrica. Essa luva aqui é aquela luva que é utilizada para higienização pesada. E essa daqui, pessoal, é uma luva de malha de aço. Ela é utilizada em situações em que o colaborador utiliza a faca em uma das mãos e a outra mão é utilizado essa luva para que, havendo qualquer tipo de deslize, essa faca que está em uma das suas mãos não corte a mão oposta a que está usando a faca. Tá? Ela é muito utilizada em abatedouros, tá? E já nos supermercados, ao invés de utilizar essa luva que protege, além da mão, protege o braço, é utilizado também a luva de aço, só que menor, tá? Agora nós vamos falar dos equipamentos de proteção individual que são utilizados para a proteção dos membros inferiores. Esses equipamentos eles servem para reduzir os riscos de acidentes com equipamentos que têm superfícies cortantes ou abrasivas, objetos perfurantes, substâncias químicas, choque elétrico, agentes térmicos, impacto de objetos, pressão estática e umidade. Exemplo desses equipamentos de proteção individual para os membros inferiores são sapatos, botinas, botas, sapatos de aço, perneiras, além de protetores para o dorso do pé. Aqui nós temos vários exemplos de diversos tipos de equipamentos de proteção para os membros inferiores, tá? Diversos tipos de sapatos que são utilizados para esta finalidade, tá? Então nós temos aqui, ó, essa bota branca aqui, ó, é uma bota que é utilizada em ambientes industriais que tem baixa temperatura. Já essas botas aqui, ó, a gente consegue observar muito em restaurantes industriais. Essa bota aqui, ó, é aquela bota que nós visualizamos com uma certa frequência nos trabalhadores da construção civil. Essas galochas aqui, ó, são botas em que nós conseguimos verificar a utilização em pessoas que trabalham em ambientes que têm uma quantidade de água significativamente grande. Já essas botas aqui, ó, a gente consegue observar a utilização dela por engenheiros elétricos, engenheiros civis, tá? Que é uma bota que ela tem as suas características relacionadas à segurança e ela também tem um formato mais urbano, tá? Lembrando, pessoal, que essas botas aqui, ó, elas que a gente observa que vários colaboradores da construção civil utilizam, elas podem ou não ter a presença de proteção de dedos, tá? Essa proteção de dedos nada mais é que uma estrutura que é colocada na ponta das botas para proteger os dedos, tá? Podendo ser de metal ou de algum material resistente à queda. Agora, nós vamos ver o próximo item, né? A próximo tipo de classificação de equipamentos de proteção individual. E esse próximo item é a classificação dos
equipamentos de proteção individual utilizados contra quedas, tá? Esses equipamentos eles devem ser utilizados por todos os colaboradores que desempenham atividades em altura acima de 2 metros, tá? E nós temos, dentre os exemplos, cinturões com talabarte ou travessão, cinturões com corda. E aqui eu trouxe para vocês um cinturão do tipo paraquedista, tá? Esse cinturão ele é utilizado sempre que haja algum tipo de atividade em uma altura acima de 2 metros. Pessoal, agora nós vamos entender um pouco da NR26. A NR26 é a NR que trata da sinalização de segurança. É importante que nós entendamos que uma das formas de chamar a atenção dos colaboradores é a utilização de ilustrações, placas, sinalizações. Cada uma dessas ferramentas ela é utilizada em uma determinada situação. Para que essa comunicação ela se transforme numa comunicação mais eficiente, é importante que nós utilizemos cores que chamem a atenção. A NR que fala sobre a utilização dessas cores é a NR26. Ela vai trazer informações sobre a utilização de diversas cores. Ela vai trazer e apontar os documentos normativos que têm que ser utilizados para que possamos padronizar a utilização dessas cores visando a segurança. Além disso, a NR26 também ela traz informações relevantes que devem ser utilizadas durante a rotulagem de produtos químicos. Agora vamos voltar para o nosso slide. O objetivo da utilização de cores na segurança do trabalho é o seguinte: a utilização de cores na segurança do trabalho tem o objetivo de indicar e advertir sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho. Também identificar equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases. É importante, pessoal, que nós nos atentemos que o ambiente ele deve estar com diversos dispositivos para que os riscos eles sejam identificados. É por isso que quando nós estamos em um ambiente em que encontramos um sistema de proteção contra incêndio, nós vemos esse sistema de proteção com uma cor que ela chama muita atenção, que é a cor vermelha. Dessa forma, nós conseguimos entender que uma das formas dos colaboradores que trabalham em determinadas atividades econômicas utiliza para identificar algumas situações é através da utilização das cores, tá? Nós vamos ver nessa aula quais são as cores utilizadas e quais documentos normativos devem ser utilizados para a escolha correta dessas cores. Lembrando que todas essas ferramentas que são implementadas e são implantadas, elas devem sempre seguir de um treinamento. Para quê? Para quando o colaborador vê uma determinada cor, ele entender qual que é a função daquela cor, ou melhor, para ele entender qual é o risco que ele está submetido quando aquela cor indicar alguma informação. Por exemplo, nós sabemos que o vermelho é utilizado para equipamentos de incêndio, tá? Nós sabemos que a cor branca ela é utilizada geralmente para faixas de pedestre. Então, nós precisamos, a partir da implementação e implantação dessas diferentes cores, treinar os colaboradores para eles entenderem qual que é a função das cores e também para eles entenderem a que tipo de risco essa cor está identificando ou indicando. Agora vamos voltar para o nosso slide. As cores devem atender aos dispostos nas normas técnicas oficiais. Para isso, recorre-se a duas normas. A Norma Brasileira 7195 de 2018
e a norma brasileira 3864 de 2013. Para que a gente possa continuar, é importante que vocês saibam o que é uma NBR. Uma NBR nada mais é do que uma norma brasileira regulamentadora. É um conjunto de técnicas brasileiras desenvolvidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Essas normas são aplicáveis a uma vasta gama de setores e atividades, incluindo construção civil, segurança do trabalho, saúde, meio ambiente, qualidade de produtos e muitos serviços. Precisamos entender, pessoal, que o objetivo dessas normas é a padronização. E essa padronização é importante porque, para que, independente do local de trabalho em que o trabalhador trabalhe, ele saiba que a cor branca é utilizada para delimitar faixas de pedestres. Para que isso ocorra, a norma regulamentadora número 26, ela indica que as cores que devem ser utilizadas nas atividades, elas devem seguir as normas técnicas vigentes. E quando ela diz que deve ser seguido as normas técnicas vigentes, ela nos traz para os documentos que são produzidos pela ABNT. Nesse caso, as NBRs. Tá? A adoção das normas brasileiras regulamentadoras é essencial para assegurar a conformidade com padrões reconhecidos nacional e internacionalmente, contribuindo para a competitividade e a credibilidade das organizações brasileiras no mercado global. No contexto da saúde e segurança no trabalho, ela é importante porque, para que um engenheiro civil, quando for desenvolver um sistema de proteção contra incêndio, ele saiba qual cor ele vai utilizar. Quando o engenheiro de petróleo for desenvolver uma tubulação em uma indústria de refinaria, ele saiba quais cores utilizar. Por isso é importante que sempre que vocês estiverem em um determinado ambiente e vocês encontrarem uma cor que vocês não estão familiarizados, perguntem para os agentes do SESMIT, tá? Ou seja, os profissionais responsáveis pela segurança daquele local, tá? Sendo ele técnico em segurança do trabalho ou engenheiro do trabalho. A primeira norma que nós vamos aprender aqui é a norma 3864. Ela estabelece as cores de identificação de segurança e os princípios do design para os sinais e marcações de segurança a serem utilizados nos locais de trabalho e em áreas públicas, com a finalidade de prevenção de acidentes, proteção contra incêndios, informações sobre os riscos à saúde e evacuação de emergência. Mais uma vez, pessoal, lembrando que a saúde e a segurança no trabalho, ela sempre tem que ter um viés prevencionista, tá? A primeira informação que nós vamos aprender, tá? O primeiro sinal que nós vamos aprender é o sinal de proibição, tá? O sinal de proibição, ele, a partir da norma 3864, ele deve ser um círculo em que seu interior apresenta no centro uma barra diagonal, que deve passar pelo ponto central do sinal de proibição e deve cobrir o símbolo com um gráfico do que é proibido, tá? Essa placa aqui, nós já estamos habituados a vê-la durante os momentos em que nós trafegamos em vias, quando estamos utilizando ou uma moto ou um carro, tá? Todas as vezes que nós vemos essa placa, nós já entendemos que é um sinal de proibido, tá? No caso, se eu tivesse a letra E aqui atrás, seria proibido estacionar. Assim como nós temos o símbolo de é proibido fumar, é proibido tocar e é proibido jogar água, tá? E quais são as características que a gente observa deste sinal? Que a sua cor utilizada ela é vermelha. Entretanto, ela deve fazer o contraste com a cor branca. E os símbolos devem estar na cor preta, tá? Todas essas informações, pessoal, da cor que o símbolo deve conter, de como
ele deve estar colorido, qual que é a cor de contraste, assim como a forma como os sinais eles devem estar apresentados, todas essas informações estão na NBR 3864, tá? O próximo sinal que nós vamos ver é o sinal de ação obrigatória. O sinal de ação obrigatória deve ser um círculo em que no seu interior apresente a ilustração da ação obrigatória, tá? As placas elas devem conter a cor azul e a cor de contraste, ou seja, a cor a qual a ilustração do ato de obrigatoriedade deve ser da cor branca, tá? Então nós temos aqui abaixo 3 exemplos de ações obrigatórias. A primeira ação aqui, ó, utilize proteção ocular. A segunda placa de ação obrigatória é utilize máscaras. E a terceira ação obrigatória é lave as mãos. O próximo sinal que nós vamos ver, pessoal, é o sinal de advertência. O sinal de ação de advertência é um triângulo equilátero, ou seja, com os 3 lados iguais. No seu interior, trará o símbolo do que será advertido. Por exemplo, aqui nós temos ao centro uma ilustração de um sinal de advertência em que mostra que o ambiente em que essa placa se encontra é um ambiente no qual a pessoa que está nele pode estar submetido a um risco de radiação. E como esse símbolo ele deve ser, pessoal? Ele deve ser de cor amarela, a cor de contraste deve ser preta e a cor do símbolo também deve ser preta, tá? Agora, outro exemplo de um sinal de advertência, nós temos aqui à direita, tá? É um sinal, uma placa, né, de sinal de advertência em que nós temos o sinal de um raio. Esse sinal de um raio, ele traz a informação que a pessoa ela deve tomar cuidado com choques elétricos, tá? E aqui nós temos à esquerda já um símbolo, tá? Um sinal de advertência genérico, tá? Mantenha-se alerta, tá? Agora nós vamos ver o sinal de condição segura. O sinal de condição segura, ele pode apresentar-se no formato retangular, que é este caso, ou no formato quadrado. No seu interior, trará o símbolo de condição segura a que se refere o símbolo. As placas elas devem ser na cor verde e o símbolo deve ser na cor branca, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de símbolos, tá? Que trazem a condição segura. Por exemplo, este daqui no canto inferior direito, tá? São as placas de condição segura que informam o sentido da saída de emergência. Neste primeiro caso, e no segundo caso, informando que aquela é uma saída de emergência. Entretanto, essa saída de emergência, ela é através de uma escada. À esquerda, nós temos outros exemplos de sinais de condição segura, tá? Nós temos o primeiro sinal aqui, ó, que fala sobre primeiros socorros. Outro sinal aqui, ó, que ilustra, tá? Ele é utilizado, né? É próximo a um lava-óleos de emergência. E esse aqui, à esquerda, ele é um sinal, uma placa, né, de condição segura que mostra que a saída de emergência ela está à esquerda. O próximo sinal que nós temos aqui, pessoal, é o sinal de equipamento contra incêndio. Esse sinal ele deve apresentar-se em formato retangular ou quadrado. No seu interior, trará o símbolo do tipo de equipamento contra incêndio que está relacionado, tá? Esta placa ela deve ser na cor vermelha, a cor de contraste tem que ser branca e a cor do símbolo ela tem que ser branca também, tá? A cor do símbolo gráfico. E aqui nós temos os exemplos, tá? Essa primeira placa ela indica extintor de incêndio. A segunda placa ela indica abrigo de mangueira de hidrante. E a terceira é uma placa que sinaliza o comando manual de alarme ou bomba de incêndio. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos entender um pouco
sobre a norma que trata das cores para a segurança. Essa norma é a norma 7195 de 2018. Ela estabelece as cores a serem utilizadas na prevenção de acidentes para identificar e advertir contra riscos, tá? Conforme o descrito nessa norma, as cores designadas para identificação de equipamentos e sinais de segurança, elas devem ter as seguintes cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta e branco. A cor vermelha, ela tem a utilização convencional para identificar itens de combate a incêndio, por exemplo, extintores, hidrantes, sirenes, alarmes de incêndio, tá? E ela pode ser utilizada, tá? De maneira excepcional através de luzes de barricadas, tapumes ou outras formas de obstrução. Elas também são utilizadas em botões e interruptores de circuitos elétricos, tá? As chamadas botoeiras de emergência. Por que a utilização da cor vermelha? Porque é uma cor facilmente identificada e nós já estamos habituados a encontrar alguns sistemas voltados para a segurança nessa cor, tá? Ela nunca deve ser utilizada para identificar perigo, tá? Pois ela possui pouca visibilidade em comparação com outras cores. Aqui nós temos os exemplos, tá? Da utilização do vermelho, tá? Aqui nós temos diversos sistemas contra incêndio, diversos tipos de extintores, tá? De diversos tamanhos. Aqui nós temos os recipientes em que as mangueiras elas são acondicionadas, tá? As mangueiras que são utilizadas nos hidrantes são acondicionadas. Aqui nós temos as botoeiras de acionamento do alarme contra incêndio, tá? E aqui a gente consegue ver de maneira bem clara que é uma cor que nós já estamos habituados a vê-la e associá-la com sistema contra incêndio. A outra cor, pessoal, que nós vamos observar aqui, né, que nós vamos aprender, é a cor laranja. A sua utilização convencional é para identificar partes móveis de máquinas e equipamentos. Além disso, canalização de líquidos que têm características ácidas, botões de arranque de segurança, dispositivos de corte, borda de serras e prensas, tá? Aqui nós temos o exemplo, tá? Da utilização da cor laranja, que sinaliza os perigos em partes móveis de máquinas e equipamentos, além da utilização também dessa cor para sinalizar a canalização de ácidos ou dispositivos elétricos, tá? Aqui, vamos lá, né? No exemplo, este primeiro exemplo aqui, ó, ele sinaliza que essa cor amarela, ela está sendo utilizada em uma proteção de correias, tá? Uma proteção de dois elementos móveis. Na imagem abaixo, nós temos aqui um robô, tá, pessoal? Esse robô, ele faz a movimentação em diferentes direções. E pelo fato desse robô realizar essa movimentação, ele em si é a parte móvel do equipamento. E por esse motivo, ele tem que estar na cor amarela. À esquerda, nós temos aqui o colaborador levantando uma tampa, tá? Essa tampa provavelmente ela está protegendo algum tipo de dispositivo desse equipamento. E o fato dessa tampa ela ter características e ser móvel traz a importância da utilização da cor amarela. E aqui embaixo, mais uma vez, a cor amarela sendo utilizado em um sistema de proteção de partes móveis, tá? Partes relacionadas à mobilidade de um sistema. Aqui nós temos embaixo dessa proteção, pessoal, polias e correias. Já a cor laranja, ela é utilizada de maneira convencional para sinalizar cuidado, tá? Ela é utilizada também em partes baixas de corrimões, paralelepípedos, pisos e portas de elevadores que fecham verticalmente. Ela também é utilizada em equipamentos de transporte e manipulação, por exemplo, empilhadeiras e tratores industriais.
Em listras verticais ou inclinadas, está associada com preto para identificar perigo duplo. Tá? Agora, nós temos a cor amarelo. Tá? A cor amarelo ela é utilizada para alerta, tá? E para ilustrar situação em que o colaborador precisa agir com precaução, com cautela. Aqui nós temos a placa de cuidado chão molhado, que nós observamos, né, a presença dela em diversos ambientes, principalmente quando a gente vai em algum shopping, que o desenvolvimento da atividade de limpeza dos ambientes ocorre a todo momento. Sempre que o pessoal que desempenha a limpeza vai realizar uma higienização, eles pegam essa plaquinha e colocam nas proximidades da região em que eles estão higienizando. Para quê? Para mostrar para as pessoas que estão trafegando ali que elas precisam estar atentas com o piso molhado. Tá? Aqui nós temos outros exemplos, tá? De sinais de alerta. O primeiro deles aqui é alerta geral, o segundo é risco de incêndio, o terceiro, risco de choque elétrico, o quarto, risco de explosão, o quinto é risco de exposição a produtos tóxicos, o sexto é risco de radiação e o sétimo é cuidado, risco de corrosão. Tá? A outra cor utilizada, pessoal, é a cor verde. Essa cor ela tem a utilização convencional para denotar ambientes de segurança. Em canalização, ele é utilizado para sinalizar a canalização que está sendo utilizada para transporte de água. Além disso, é utilizado em caixas de equipamentos de primeiros socorros, caixas contendo máscaras contra gases, localização de equipamentos de proteção individual, chuveiros de segurança e lava-óleos, quadros de avisos de segurança, emblemas de segurança, dispositivos de segurança e mangueiras de oxigênio, tá? No caso dos equipamentos de soda oxiacetilênica, tá? Como nós vimos, né, anteriormente, ela também, a cor verde é muito indicada para indicar situações de segurança. Ou seja, indica segurança sendo utilizada em avisos, guias de localização, entradas de sala de emergência, entre outros. Utilizada em caixas de equipamentos de proteção individual, primeiros socorros e também para demonstrar informações relacionadas à segurança. Tá? A sua presença é crucial em situações de urgência, facilitando a tomada de decisão. Algumas dessas placas, elas são placas que brilham no escuro, tá? Em caso de emergência, no momento em que as luzes elas se apagam, os colaboradores eles conseguem encontrar as saídas de emergência de maneira mais facilitada. Já a cor azul, pessoal, ela é utilizada para indicar cuidado em avisos quando há equipamentos em movimentação que devem permanecer fora de serviço, por exemplo, empilhadeiras. Além disso, ela é utilizada em bandeiras e bandeirolas para sinais de advertência. No transporte de gases, ela é utilizada para demonstrar canalização de ar comprimido. Além disso, ela é utilizada na prevenção contra movimentação acidental de qualquer equipamento em manutenção. Ou seja, ela aponta ações obrigatórias, fornecendo informações e advertência contra o uso e movimento de equipamentos. Tá? Aqui nós temos as placas sendo utilizadas para trazer aviso. Tá? No caso da placa esquerda, aviso sobre a utilização dos EPIs, e da placa do lado direito, um aviso, também um lembrete, para que os colaboradores eles realizem a higienização de suas mãos para evitar que haja a contaminação com quaisquer tipo de materiais com que eles estejam trabalhando. Tá? Já a cor branca, ela é uma cor que ela é utilizada na localização de bebedouros e também para sinalizar regiões que estão em volta de equipamentos de socorro. Tá? Além disso, ela também é utilizada para distinguir áreas
que são seguras. Uma das utilizações mais clássicas que nós temos da cor branca é a utilização de faixas de pedestre, tá? Indicando então a localização de uma situação que é segura para o colaborador, tá? Agora, pessoal, eu vou trazer para vocês outra informação que está contida na NR26, tá? A NR26 ela traz no seu corpo a informação sobre rotulagem de produtos químicos, tá? O produto químico utilizado no local de trabalho deve ser classificado quanto os perigos para a segurança e a saúde dos trabalhadores. E esses perigos eles devem ser classificados através dos critérios estabelecidos pelo sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos, tá? Essa tomada de decisão, ela é uma tomada de decisão que visa prevenir qualquer tipo de acidente do colaborador em que ele não entenda qual que é o produto que ele esteja manipulando. Ou seja, ele não entenda quais riscos que a manipulação inadequada deste produto pode causar. A rotulagem é preventiva e é um conjunto de elementos com informações escritas, impressas ou gráficas relativas a um produto químico que deve ser afixada, impressa ou anexada à embalagem que contém o produto. Mais uma vez, essa rotulagem ela tem um cunho preventivo para manter o colaborador sempre atento aos riscos de manipular determinados produtos. Tá? A rotulagem preventiva do produto químico, classificado como perigoso à segurança e à saúde dos trabalhadores, devem utilizar os procedimentos definidos pelo GHS, contendo os seguintes elementos: identificação e composição do produto químico, ou seja, todo produto químico ele deve identificar no seu rótulo qual é a sua composição, do que ele é composto. Ele deve ter pictogramas, tá, pessoal? Pictogramas nada mais são que aquelas imagens, tá? Que trazem ilustração de determinadas situações. Além disso, palavras de advertência como cuidado, atenção, frases de perigo, frases de precaução e informações suplementares, como, por exemplo, quais são as ações que o colaborador deve tomar se este produto entrar em contato com sua pele. Outra informação suplementar: quais são as informações que ele deve passar para o médico que está o atendendo após o colaborador se envolver em um acidente com esse produto. Tá? Aqui, pessoal, nós temos os pictogramas. Tá? Pictogramas nada mais são que essas imagens que são utilizadas para demonstrar algumas situações, tá? Então, todos os produtos químicos precisam apresentar os pictogramas de perigos relacionados aos perigos que este composto químico traz. Por exemplo, nós temos compostos químicos que são explosivos, inflamáveis, oxidantes, que estão sob pressão e que são perigosos, tá? A depender do tipo de perigo que este composto químico pode trazer ao colaborador, é importante a utilização de um desses pictogramas, tá? O que é mostrado nesta imagem, tá? Nós temos a imagem aqui, ó, de um produto químico que apresenta 2 pictogramas, tá? O primeiro pictograma é o pictograma que ele vai demonstrar que este produto ele é um produto inflamável. E o segundo pictograma aqui, ó, que é uma caveira, ele vai mostrar que este produto químico é um produto tóxico, tá? Pessoal, agora para finalizar a nossa aula, eu vou trazer mais um vídeo, tá, de um depoimento de um colaborador que acabou se acidentando. Esse vídeo ele tem o intuito, né, de mantê-los, né, sempre alerta com relação à segurança de vocês, independente da atividade que vocês estiverem realizando, estando no trabalho, estando se deslocando de um local para o outro, tá?
Esse vídeo ele vai mostrar a importância da utilização correta dos equipamentos de proteção individual. Eu estava na minha folga no sábado, onde o gerente geral me ligou para que fosse, né, na empresa para fazer o corte de uns pallets de madeira. E quando chegou lá, ele pediu para mim fazer esse corte. Pegou uma máquina esmerilhadeira, adaptou um disco de serra e pediu para mim fazer os cortes. E no meio dos cortes, no meio do pallet, a esmerilhadeira lá travou no meio da madeira, pulou e veio a decepar meus dedos. Pegou os 4 dedos, a amputação instantânea em 3 dos dedos, no indicador ficou pendurado, onde foi reimplantado. Eu tive que reaprender, né? Tive que praticamente nascer de novo, né? São 40 e poucos anos que eu tive que refazer tudo, né? Aprender a viver novamente. As pessoas sempre perguntam, né, o que foi, como foi, né? Então, para evitar esse como foi, o que foi, eu preferi pintar a barba azul, né, fazer de azul, e justamente também porque essas perguntas ferem muito, machucam muito, relembra, volta todo o passado. Tive transtorno de ansiedade generalizada, né, transtorno de estresse pós-traumático, distúrbio do sono e o distúrbio de bipolar. Vamos usar EPI sempre, tá? Que é o que vai salvar você e a sua vida, tá? Dos seus familiares também. Vamos usar os EPIs, vamos usar os equipamentos de proteção. Mesmo se a empresa não fornecer ou não quiser que você use, ou vá, compra, faça alguma coisa, mas use, porque isso vai evitar muito transtorno e dor para você e a sua família. Eu estava na minha... Pessoal, então finalizamos aqui mais uma aula. Obrigado a todos.